Oi, eu sou o Rodrigo e este é um pote. Dentro dos próximos minutos eu quero mostrar para você porque esse pote guarda o segredo para se emagrecer de vez, atingir seu peso ideal e nunca mais se preocupar com o peso. Tudo comprovado e testado cientificamente. Curioso? Ótimo! Então segure as pontas e assista a apresentação curta até o final, porque eu vou começar a revelar o porquê para você. Além disso, ao assistir até o final, eu também quero te contar 3 coisas que você precisa saber. A forma mais rápida, natural e comprovada existente no mundo de se começar a queimar gordura automaticamente, com rapidez, até atingir seu peso ideal, sem que você tenha que cortar calorias ou se exercitar como louco. Ainda uma técnica testada, porém pouco divulgada, de se emagrecer de vez, sem que você tenha que eliminar da sua vida os alimentos que você mais ama e que te dão prazer. Eu vou te contar também o maior e mais perigoso erro que a maioria das pessoas comete quando tenta emagrecer e como você pode evitá-lo para que você volte a se olhar no espelho com autoconfiança e volte a vestir perfeitamente aquela sua calça jeans antiga. Agora entenda o seguinte, eu não tenho a mínima ideia até quando eu irei deixar essa apresentação online ou até quando eu vou deixar ela sendo 100% gratuita. Então assista ela agora enquanto você ainda pode. Você pode achar que já tentou de tudo, ou já viu de tudo quando se trata de emagrecimento, tendo uma história aí cheia de altos e baixos, tentando novas dietas a toda hora, etc. Dieta Duncan, Atkins, paleolítica, contagem de pontos, emagreça com celebridades, chá verde, ração humana, redutores de apetite, balão gástrico, etc, etc. Eu posso te dizer o seguinte, eu também já vi tudo isso e o que eu estou revelando para você hoje é totalmente diferente, inusitado e surpreendente também. É a nata da nata do que realmente funciona sobre emagrecimento, comprovado pela ciência, sem balelas. Especialmente uma das dicas que eu vou te dar irá chocar você totalmente. Ela é minha dica favorita e eu vou te contar mais perto do final, então continue assistindo. Lembre-se, eu estou prestes a compartilhar contigo a chave para se emagrecer de vez de forma natural e cientificamente comprovada, sem contagem de calorias e sem balelas. E ainda, compartilhar contigo mais alguns segredinhos que são pouco conhecidos, né? Para que você não só emagreça, mas sim mantenha o peso perdido. Primeiro, eu sinto que eu preciso compartilhar contigo uma história constrangedora, que francamente me envergonha muito e é um fracasso total em se tratando de emagrecimento. Eu acho que você vai entender por que eu tenho vergonha de contar essa história e porque uma das coisas em particular eu quase deixei de fora aqui da apresentação porque as pessoas não acreditam. Então, tente não fazer cara de pena e continue assistindo. Combinado? Veja, há não muito tempo atrás, eu nem era o autor do livro de emagrecimento mais vendido do Brasil. Eu nem tinha ajudado milhares de pessoas a emagrecerem de vez e, na verdade, eu nem era um caso de sucesso de emagrecimento. Eu me lembro muito bem desse dia em específico. Era manhã de uma quarta-feira de setembro, em 2009, e eu morava em Curitiba. Eu tinha acabado de levantar da cama. Sabe quando você acorda, parece que já cansado? Pois é, e pior, com um sentimento de frustração lá no fundo. Bom, como de costume, com muita dificuldade e mal conseguindo abrir os olhos para a claridade, eu saí da cama e fui lavar o rosto no banheiro. Ali estava eu, de frente para o espelho, aquela cara amassada de sono e vendo claramente o reflexo daquilo que eu não queria ser, que era uma pessoa acima do peso, sempre cansada e sem ânimo. Porém, eu já estava acostumado àquela rotina, levantando todo dia cedo e levando a vida meio que no piloto automático. Bom, eu voltei para o quarto e era hora de escolher a roupa do dia, né, para ir trabalhar. Aí vem na cabeça vários pensamentos, né? Eu não quero roupas que deixem óbvio que eu estou acima do peso. Eu quero roupas que sejam confortáveis para mim, mas que não sejam feias e fora de medida, etc. Sabe quando você sai andando na rua e tentando sugar a barriga para dentro para tentar reduzir pelo menos alguns centímetros na aparência? Isso cansa, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. E ainda, quando você começa a usar aquelas roupas largas, elas funcionam legal para esconder as medidas, porém a gente sabe que não é o que a gente realmente quer vestir. Aliás, tenho até vergonha de falar. Não sei se isso é algo engraçado ou trágico, ou ambos, mas sabe quando você veste aquelas roupas que são largas e daí você está caminhando na rua e bate aquele vento forte de frente que cola a roupa na sua barriga? Pois é, aí não tem como esconder nada mesmo, né? Ô, vida é essa. Talvez você saiba o que é isso que eu estou falando, ou talvez você não saiba. Mas enfim, lá vou eu para outro dia de trabalho, tendo em mente que eu só estou empurrando as coisas literalmente com a barriga.
Mas não é por mal ou total falta de iniciativa nem nada. Eu já tinha tentado várias formas de emagrecer e perder aquelas medidas, mas até então sem sucesso. Aliás, perder tempo temporariamente até vai, mas o problema é manter o peso perdido. Ficar vivendo de efeito sanfona não é vida para ninguém. Só de pensar em passar o dia inteiro pensando em comida, sentindo fome, tendo que comer comida sem gosto, controlando calorias, horários e porções, e se exercitando quando você não tem a menor vontade de fazer isso, não. Isso não me inspirava nem um pouco. Aí você não sabe o que é pior, né? Sofrer com essas dietas e tentativas frustradas ou viver acima do peso insatisfeito. Sem saída, a gente começa a achar culpados, né? Nossa genética, nosso grupo social, nossos ossos largos, etc. Porém, lá no fundo, você sabe que o único responsável por mudar a sua vida é você mesmo. Mas o que é frustrante é que você não tem a menor ideia de como solucionar a situação de uma vez por todas. E ainda, basta andar na rua ou na praia e ver alguém com um corpo que a gente gostaria de ter, que a autoestima da gente, que já é baixa, despenca até o chão. Às vezes, realmente, não conseguimos ver nenhuma saída. Aliás, eu achava que já tinha atingido o fundo do poço na época, mas uma coisa a mais precisou acontecer para realmente acabar com tudo isso. Depois de voltar do trabalho, eu estava em casa e já tinha recém-jantado, né? Aí, depois de um tempinho gasto no computador, já era hora de dormir. Porém, como acontecia seguido, nesta hora, né, começou a bater uma gula, uma fome por algo doce, algo saboroso. Parecia impossível de se vencer essa vontade. Aí foi o que aconteceu. Eu fiz. Eu fui até a cozinha, acendi a luz, abri a geladeira e comecei a olhar dentro dela com olhos famintos. Fome emocional, né? Fome emocional ou não, na verdade, eu queria algo para me saciar. Eu peguei na mão o pote de doce de leite. Eu peguei uma colher, abri a tampa e comecei a mandar para dentro, como eles dizem, né? Mas algo diferente aconteceu nesse dia, algo que me impactou muito. Naquele momento, eu me olhei como se fosse uma terceira pessoa, como se eu estivesse dentro da cozinha, porém me olhando de fora. Vendo aquela pessoa ali, movida pela fome e gula, acima do peso, cansada e frustrada, se afundando ainda mais no poço, se empanturrando e satisfazendo aquela fome emocional. Eu não consegui suportar aquele sentimento. Eu coloquei o pote de volta na geladeira, eu caminhei até o banheiro e parei de frente para o espelho. E ali, decepcionado, triste e envergonhado de mim mesmo, eu senti que eu perdi total controle das coisas e que tudo que eu queria estava ainda mais fora de meu alcance. Naquele momento, eu abri a torneira, eu lavei o rosto e com as duas mãos apoiadas na pia, eu ergui a cabeça e ali, no espelho, olho no olho comigo mesmo, eu decidi algo que mudou minha vida para sempre. Eu nunca mais na vida vou agir e me sentir dessa forma. Eu vou achar uma saída para isso, tomar controle do meu peso e resolver esse problema de uma vez por todas, ou eu vou morrer tentando. Logo depois daquele ano, a minha vida deu uma mudada completa. Eu comecei a fazer meus sonhos acontecerem e parei de jogar as coisas para frente. Para começar, eu resolvi concretizar meu sonho de morar fora do Brasil, um sonho que eu tinha há muito tempo. Então eu larguei tudo, larguei emprego, larguei o conforto e amigos e me mudei. Eu morei nos Estados Unidos por 7 meses, depois na Alemanha por 1 ano e em seguida na Noruega, onde eu já moro agora há 2 anos. Agora um dos grandes benefícios disso é que eu estava mais próximo da melhor informação do mundo sobre nutrição e emagrecimento. Aí eu comecei a pesquisar como um alucinado e lendo todos os melhores artigos, livros e publicações científicas do mundo sobre nutrição e emagrecimento, eu comecei a encontrar a verdade por trás de tudo. A simples e crua verdade por trás do emagrecimento. Tão certeira e eficaz que eu mal acreditei que passei tantos anos sofrendo e falhando porque eu não sabia disso. É chocante mesmo. E agora eu vou compartilhar isso tudo com você, te poupando anos de estudo e frustração. Então continue assistindo. Lembre-se, apesar de eu ser hoje considerado um expert em nutrição e emagrecimento, já tendo ajudado literalmente milhares de pessoas a emagrecerem de vez, eu na verdade não sou diferente de você. Eu sou apenas um cara normal que por pura insistência e teimosia acabou descobrindo um método passo a passo, fascinante, verdadeiro e comprovado para emagrecimento saudável e permanente. Esse é o método que permite que pessoas comuns como eu e você, homens e mulheres do dia a dia, consigam emagrecer de vez, atingir o peso ideal e finalmente poder vestir novamente aquele jeans antigo, ter a emoção e a alegria de se olhar no espelho do banheiro e abrir um sorriso no rosto. E isso tudo
Aí que vem a bomba, né? Que me impressionou e na verdade vai impressionar você também. Comendo o quanto você quiser e quando você quiser, sem controlar suas porções e nem horários. Você come o quanto quiser e quando estiver com fome. Eu sei, nem eu mesmo acreditei quando encontrei esse método para fazer esse tipo de coisa. Porém, eu te adianto, não é mágica nenhuma isso aqui, não é promessa mágica nenhuma, mas sim a mais moderna ciência nutricional aplicada na prática. É informação que a indústria do emagrecimento não quer que você saiba. E ainda, tudo sem ter que te retirar da sua vida as comidas que te dão prazer, sem se exercitar que nem louco, sem contar calorias e medir quantidades. Enfim, viver uma vida livre das preocupações com ganho de peso, sendo mais autoconfiante, mais disposto e energizado durante o dia, podendo passar seu tempo fazendo o que te dá prazer, ao invés de passar a vida pensando na balança. Liberdade total. Esse é o mesmo método que me permitiu, sem grandes esforços, queimar toda aquela gordura feia em excesso e conquistar a saúde e forma física que eu sempre quis e mantê-la por anos, que é o mais importante. O meu grande amigo Josh também utilizou do método para queimar a gordura que queria, emagrecendo de vez e mantendo o peso perdido tranquilamente. E esse é exatamente o mesmo método que eu vou compartilhar contigo hoje, para que você também possa finalmente obter resultados semelhantes. Eu vou compartilhar com você os detalhes específicos do método e tudo mais em um minutinho. Primeiro, eu preciso te contar qual é o real problema que nós enfrentamos. Essa é a real razão pela qual você continua ganhando peso e não conseguindo queimar gordura de forma permanente. A maioria das pessoas não tem a menor ideia de que isso não é culpa delas. A real razão é o fato de que você vem sendo exposto a mentiras e balelas por anos. E essas mentiras estão evitando que você conquiste o corpo que você deseja e merece. Você pode ter ouvido, ou talvez até mesmo acreditado, que é necessário que você controle suas porções, conte suas calorias para emagrecer. Pode ter acreditado que tudo se resume em fechar a boca e comer menos do que você gasta. Porém, quer saber? Isso é pura balela e está longe de ser verdade. Se você é uma das literalmente milhões de pessoas que são vítimas dessa mentira, então você precisa decidir agora a aceitar a verdade. Porque senão você irá continuar no mesmo caminho frustrante e previsível do efeito sanfona, passando fome, perdendo peso e ganhando tudo de novo, ainda mais. Você vai continuar tentando comer menos do que você gasta, se perdendo nas contas todas, passando fome e tentando ter a vontade, força de vontade para continuar na luta, um dia após o outro. Como aconteceu comigo também e acontece diariamente com pessoas que a gente conhece. Você pode ainda acabar afetando seriamente o seu metabolismo, fazendo com que ele ande a passos de tartaruga, parando totalmente sua queima de gordura e fazendo com que no futuro seja muito mais difícil para você conseguir emagrecer de verdade. E aí não importa o quão forte e determinado você seja, você simplesmente desiste. Desiste das dietas e de continuar tentando. E talvez até mesmo desista de atingir o corpo que você sonha e sabe que merece. Isso não é o que eu quero para você. Tudo isso é a principal razão de você continuar sofrendo com o seu peso e não conseguindo emagrecer. A culpa não é sua. Se você quiser mesmo culpar alguém por dificultar o seu emagrecimento, então faça o seguinte. Coloque toda a culpa na mídia e profissionais desatualizados. Isso mesmo, programas de TV, jornais, revistas de saúde, dietas mirabolantes, remédios danosos, suplementos, sites da internet, etc. Afinal, você tem sido bombardeado por anos a fio, sem piedade, com mentiras e balelas infundadas vindas desses irresponsáveis. Eles ignoram as verdades científicas e continuam disseminando as mesmas coisas. Pois quanto mais você continuar tentando emagrecer e não conseguindo, mais métodos, pílulas e mágicas eles vão te vender, vão te oferecer. Eles dependem do seu fracasso e confusão para continuarem enriquecendo a indústria do emagrecimento. A maior parte das dicas para emagrecimento que você escuta por aí são basicamente assim, não é? Ingira menos calorias do que você gasta. Coma porções menores. Coma de 3 em 3 horas. Coma menos gorduras e mais proteínas magras. Faça exercícios aeróbicos regulares e priorize os alimentos integrais. Porém, todos nós já estamos carecas de saber disso tudo. Então por que será que você e outras milhares de pessoas continuam tentando emagrecer e não conseguindo? Por que será que o número de pessoas acima do peso sobe todo santo ano? Será que é falta de força de vontade da gente? Não. O simples e triste fato é que todas essas informações estão completamente erradas e não têm nenhum fundamento científico. Veja isso. Apenas um exemplo prático para te dar aqui agora, uma das maiores mentiras contada por eles é o seguinte. Eles dizem o seguinte, as gorduras engordam e fazem mal para o coração.
Para emagrecer e ser saudável, corte as gorduras e priorize a ingestão de proteínas magras. Aliás, as gorduras estão lá no topo da pirâmide alimentar, ou seja, segundo o próprio governo, elas devem ser evitadas. Agora, vejamos os fatos que a ciência moderna e séria tem a dizer a respeito. Dietas baixas em gordura têm sido recomendadas para a população por 30 anos, e agora acontece que elas estão completamente erradas. Não existe correlação comprovada nenhuma entre gorduras saturadas e doenças cardiovasculares. Quem disse isso é o Dr. Fredrik Nystrom, que é professor de medicina interna na Suécia. Ainda outro. Mesmo com meio século de pesquisa, ainda não há evidência nenhuma de que gorduras naturais, como ovos, bacon, manteiga, etc., são nada mais do que completamente saudáveis de se comer. Quem disse isso é o Dr. Andreas Eenfeldt. Eu sei. A verdade pode chocar você. Você não precisa nem mesmo saber o significado de caloria, muito menos contá-las, para que você possa emagrecer de vez. E tem mais, você nem mesmo precisa se preocupar em comer menos do que gasta, passando o dia pensando em comida e nem encarar horas de exercícios aeróbicos chatos e desgastantes. Porque a ciência mostra claramente que você precisa focar no que você come e não no quanto você come. Veja, você já ouviu falar no hormônio insulina? Provavelmente sim. Agora, talvez o que você não saiba é que esse hormônio é a chave para o emagrecimento. A insulina promove o armazenamento de gordura e ela para a queima de gordura. Se você come alimentos que aumentam demasiadamente a insulina no sangue, você está promovendo o armazenamento de gordura, mesmo que você coma em pequenas quantidades. Aliás, quer um exemplo simples e rápido? Saiba que uma fatia de pão integral aumenta mais a insulina do que uma barra de chocolate. Esse pequeno detalhe não é contado pela indústria que vive dizendo que os integrais devem ser a base da sua alimentação. Agora você talvez conheça pessoas que há muito tempo comem integrais, proteínas magras, se exercitam religiosamente e ainda não conseguem emagrecer, ficando estagnadas naquele peso, não importando quanto menos comem ou quanto mais se exercitam. Talvez você até tenha vivido isso na pele. Pois é. Isso acontece porque esses hábitos não levam em consideração o mecanismo hormonal do corpo, que permite com que você queime gordura continuamente e sem passar fome. Esse sofrimento acontece por se ignorar as verdades científicas e, ao invés disso, se abraçar as balelas divulgadas por aí. De forma muito simples, entenda que o hormônio insulina e as enzimas LPL armazenam gordura, enquanto o hormônio glucagon e as enzimas HSL, elas queimam gordura. Agora, prometo que eu não vou entrar em detalhes nessa sopa de letrinhas aqui. Segure as pontas comigo, porque isso é realmente importante e eu quero que você saiba. Aqui está a grande sacada. Quando os mecanismos armazenadores de gordura do teu corpo, a insulina e o LPL, estão ativos no sangue, eles bloqueiam os mecanismos queimadores de gordura, que é o glucagon e o HSL, não importando o quão pouco você coma ou quanto se exercite. Como dizem por aí, é dar soco em pedra. Então, agora que você sabe do problema, saiba também que você ainda não tem atingido o seu emagrecimento verdadeiro por causa das mentiras que são divulgadas por aí. Vamos mergulhar direto nas dicas suculentas que eu tenho para você hoje, para que você atinja seus objetivos de emagrecimento de uma vez por todas. Combinado? Vamos lá. Então, essas são as mesmas dicas e táticas que literalmente milhares de pessoas acima do peso já usaram para emagrecer de vez e viver melhor, conquistando o corpo que desejam e merecem. E de longe, a minha dica mais importante é o que eu chamo de modo revolução, o MR. Eu vou entrar nos detalhes do modo revolução em um minutinho, então continue ligado. Primeiro, você absolutamente precisa saber deste grande erro que faz com que você dificulte muito a sua queima de gordura. Na verdade, isso pode te surpreender. A maioria das pessoas acha que isso é uma coisa saudável de se fazer, porém, pode até ser, em alguns casos específicos, porém nunca quando feito como a maioria das pessoas faz. Se você cometer esse erro, você vai desligar a sua queima de gordura por horas e horas, deixando seu emagrecimento muito mais lento, ou pior ainda, totalmente parado. Escute bem, você precisa evitar de comer carboidratos densos no seu café da manhã. Alguns exemplos: pão, integral ou não, aveia, doces, mel, açúcar, coxinha, pastel, frutas pesadas, etc. Você não precisa fazer isso para sempre, obviamente, mas até que você tenha atingido o seu objetivo de emagrecimento. Simplesmente substitua esses alimentos por outras opções que impactam menos nos seus níveis de açúcar no sangue, ou seja, nos seus níveis de insulina. Por exemplo, morangos, mirtilo, a blueberry, ovos, bacon, omelete, legumes, iogurte natural, etc. As opções são muitas. Chocado?
Apenas seguindo essa única dica, você vai permitir que o seu corpo queime muito mais gordura durante todo o dia. Aumente a sua energia e disposição durante o dia também, sem sonolência. E ainda, deixe seus níveis de insulina sob controle, o que pode ajudar você a prevenir diabetes do tipo 2 e te proteger contra problemas cardíacos, sem contar uma queima de gordura acelerada. Imagine, você faz apenas essa pequena modificação e sem contar nenhuma caloria, você começa a queimar mais gordura do que nunca durante todo o dia. Tendo mais energia e disposição. Não é surpreendente? Tudo isso vindo de uma dica tão simples. Porém, o que a indústria e a mídia te dizem por aí é: coma cereais no café, tome bastante leite, coma pão integral, se empanturre de frutas, use mel à vontade, etc, etc. Resultado disso, você continua engordando mais e mais, se sentindo menos saudável e torrando dinheiro em dietas e soluções milagrosas que engordam os bolsos da indústria e te deixam infeliz. Bom, agora você já sabe, bote em prática e veja por si só. Bom, vamos em frente, deixa-me te contar uma outra dica forte para você emagrecer melhor, com mais tranquilidade e com a certeza de estar no caminho certo.